Olá, como otimizar um projeto em ICF? ICF é um sistema estrutural onde é executado blocos de isopor e esses blocos de isopor são preenchidos de concreto, sendo que o que vai suportar a estrutura como um todo é o concreto armado dentro dos blocos. Primeiro, vantagem e desvantagem que a gente tem com ICF. Porque o sistema de ICF está crescendo no mercado, por alguns motivos, sendo os principais. Ele gera maior conforto térmico acústico. As paredes podem, não necessariamente vão, mas podem atingir uma alta resistência se o projeto arquitetônico foi pensado em ICF. Próximo, ele tem uma facilidade executiva, porque ele encaixa facilmente. E aqui é uma questão que o ICF tem esse ganho. É horrível a longo prazo para quem quer planejar e construir ICF. E quer que o ICF cresça no Brasil. Mas é uma questão que está fazendo ele crescer. Porque tem muitas empresas cobrando R$300 por metro quadrado, R$400 por metro quadrado, para entregar apenas as formas para a obra. Então, alguém vai construir só uma casa de 100 metros quadrados, tem uma empresa que cobra R$35 mil e entrega as formas. Mas finge que vai ser o custo total da obra, o custo total da estrutura, o que é totalmente fora da realidade, porque não é. Okay? Como eu não estou vendendo ICF aqui, eu vou falar também as desvantagens. E se alguém não te falar desvantagens, está tentando te vender alguma coisa. Okay? Então, primeiro, ele tem um maior custo, e é um custo muito maior se ele for planejado como se fosse uma obra convencional. E é a questão que você vê por aí. Tem muitas pessoas que falam, não, vou fazer uma obra de ICF. Como que você faz uma obra de ICF? Não, é bem simples. Geralmente a gente faz de tijolo, eu vou deixar de fazer tijolo e fazer a parede de ICF. É um absurdo completo, não é assim que é feito no primeiro mundo e aumenta o custo drasticamente da obra se for planejado assim. Próximo, maior custo por metro quadrado da parede. Você vai ouvir muito, você fala, não, ICF é 30% mais barato. Sua obra vai ser muito mais barata se fizer de ICF. Já ouvi até mais do que isso. Mas a questão é, se eu for fazer uma parede de blocos, que a gente consegue no Brasil inteiro, bloco de concreto armado, bloco de concreto, né? Mas técnicamente poderia fazer cerâmico também, se estiver na região, é perfeitamente possível levantar uma parede de blocos com menos de R$100 por metro quadrado do material. Geralmente bem menos que R$100 por metro quadrado, R$50, R$60 por metro quadrado, quem sabe com frete, uns R$70, com argamassa e grout e vergalhão chega a uns R$100 por metro quadrado, mas é perfeitamente possível fazer uma parede com menos de R$100 por metro quadrado. Dentro do ICF, R$100 por metro quadrado não compra nem a forma, ok? O custo total de uma parede de blocos de ICF, só o material, não estou falando mão de obra, vai ter que ser rebocada igual, vai ser em torno de R$200 por metro quadrado. Por quê? Porque uma parede de ICF, primeiro, tem que ter a minha forma. A forma já vai ser um custo considerável. Depois, eu tenho que ter o concreto para preencher e o vergalhão de reforço dessa parede. Então, chega próximo a R$200 por metro quadrado. Próximo, tem paredes bem mais espessas do que o normal. Uma parede de tijolo de vedação vai ter o quê? 9 centímetros, mais reboco 13. Uma parede de alvenaria estrutural, a gente está falando de média de 14 centímetros do bloco, mais reboco 18 de espessura. ICF é muito difícil conseguir menos do que 20. E geralmente ele vai ter bem mais do que 20, 24, 26. É perfeitamente normal. Ok? E pode ter uma baixa resistência mal planejado, porque um monte de gente fala, não, mas é concreto é material forte. Sim, mas não adianta usar um material forte da maneira errada. Uma régua, por exemplo, é feita do mesmo material que uma caneta, mas você aperta uma régua e ela flamba rapidamente. Aperta uma caneta, ela não flamba. Por quê? Porque uma régua não foi planejada para resistir carga. Próxima questão, então. Descrição dos problemas. Para pensar em otimizar, né, a gente tem que saber que tem problemas. E aqui entra a questão, se alguém vai falar para você
que o sistema não tem problemas, a pessoa está falando o quê? Eu não preciso buscar como melhorar, eu não preciso buscar como otimizar. Ok? Porque é isso que acontece. Se você não pensa que tem problema, por que você vai corrigir? Por que você vai se adequar? Não vai. Então, primeiro passo, aceitar que o sistema possui problemas. E aqui entra a questão. Custo maior das paredes, tanto pelo peso quanto pelo material. Uma coisa que muitas vezes não é analisado, mas uma parede ICF rebocada pode passar de 300 kg por metro quadrado tranquilamente. Como a tubulação de uma pia, ou tubulação de secundária de chuveiro e tudo mais, vai ter pelo menos 40 milímetros, e pode ter 50 dependendo do caso, ela tem que ser alojada no isopor. Eu não posso alojá-la no concreto, ela tem que ser alojada no isopor. E esse isopor tem que ter uma espessura mínima de 60 milímetros, geralmente. Tem fabricantes que fazem com menos, mas começa a ficar apertado. Quem sabe 50 é possível. Se o fabricante fizer com menos de 50, vai ficar complicado, não vai caber o cano ali dentro. Até porque o cano, pessoal, o cano de 40, ok, o cano de 40 ele tem um pouquinho mais de 40, porque a parte interna é 40. Tá? Então, se for combinar com mais 8 a 12 centímetros de concreto para os dois lados e reboco dos dois lados, eu tenho uma parede que vai ter uma espessura variando entre 24 e 30 centímetros, o que reduz consideravelmente a área útil da obra se eu executar as paredes do jeito que é executado no Brasil e não como é executado no primeiro mundo. Próximo, apesar do material resistente, o concreto tem vantagem considerável aqui, eu consigo um concreto de 25 MPa, 30 MPa tranquilamente, enquanto uma parede de blocos, por exemplo, ter o quê? 4, 5, 6, 8 MPa é o usual que você vê no mercado. E tijolo é o que? É 1 MPa, 1.5 MPa, 2 MPa. Então, é um material bem mais resistente que a alvenaria. Só que se não for verificado desbelteza de dimensionamento e não for feito um dimensionamento adequado, ela pode falhar com uma carga muito pequena. E aqui entra a questão. Nessa imagem aqui, você viu esse prédio aqui de CF? Sim, é um prédio em torno de 10 andares. Tá? A questão é, no primeiro mundo, eles fazem prédios há mais de 10 anos desse sistema já, com alturas consideráveis, mas no Brasil isso aqui é comercializado para casas. Por quê? Numa casa, ok, tem um material que suporta 25 MPa. Eu consigo aproveitar esse material? Não. Tá? E a outra questão é, se feito com isopor, conectando os laterais, reduz o consumo de concreto. Muitas vezes você vai ver o quê? Eu tenho o bloco de isopor, só que o bloco de isopor tem duas paredes, que vai ser preenchido com concreto no meio, mas ele tem isopor ligando um lado ao outro. Isso aqui tecnicamente reduz o peso da parede e reduz o consumo de concreto, tá? Só que também reduz a resistência estrutural e a resistência termoacústica. E aqui entra a questão, a perda de resistência que eu tenho é o quê? Bom, geralmente, se eu tiver uma redução de 25% do peso, eu vou ter uma redução de 50% na resistência. Okay? Por quê? Porque quando eu coloco pedaços de isopor, eles vão tirar a continuidade da parede, vão perder a resistência toda a seção. Então eu posso perder 50% da resistência tranquilamente ali. Como é comercializado para casas, não é um problema porque tem resistência sobrando mesmo, mas também perde resistência termoacústica. Ele não isola tão bem ao calor e a sons. Por quê? Porque se a gente for pensar a resistência térmica, a acústica é similar, mas quanto mais camadas de materiais eu tiver, mais eficiente é. E entra a questão, se eu tiver reboco, depois isopor, depois concreto, depois isopor e depois reboco, eu tenho 5 camadas. Só que se eu tenho reboco, isopor indo de um lado até o outro e depois reboco de novo, o som consegue se propagar mais fácil, a temperatura consegue se propagar mais fácil, por ter apenas 3 materiais que ele precisa passar. Ok? Então, é um outro problema desse sistema, que foi uma invenção feita no Brasil. Vão colocar isopor de um lado até o outro. Os americanos, os europeus, eles nunca ouviram falar, nunca pensaram nessa enjambração. Tá? Por que será? Por causa desses problemas. Tá? Então, otimização zero. Isso aqui eu não deveria ter que falar, tá? Mas infelizmente eu preciso falar. Projete ICF desde o começo. Toda semana chega alguém para mim falando, eu quero fazer uma parede de ICF, eu já tenho o arquitetônico pronto e eu não falei para o arquiteto que era ICF.
E aí eu pego o arquitetônico e muitas vezes eu vejo no andar de baixo tem paredes em uma posição, no andar de cima tem paredes em outra posição. E daí eu falo, se você quiser fazer ICF até dá, mas vai ficar muito mais caro, além do caro que já é. Então, no caso tem várias questões específicas que se complicam. Então, quando você for começar o arquitetônico, você tem que avisar o arquiteto que vai ter paredes estruturais e que deve seguir as regras padrão do sistema. O sistema tem várias regras, qualquer sistema de parede estrutural tem várias regras, como garantir que parede sobre parede em vários pavimentos, evitar grandes panos sem dobras, pedir adequadas pessoas, entre outros fatores. Tá? Igual eu falo no meu vídeo de como projetar arquitetônico para parede estrutural econômica. Se você vai começar o projeto agora, não está o projeto pronto ainda, passe o arquiteto para ele seguir isso, porque senão depois o estrutural vai ser um absurdo. Primeira otimização, então, paredes externas. Como assim? Bom, essa é a técnica padrão que você vai ver no primeiro mundo. Só que existe uma relutância enorme de aplicá-la no Brasil. Você vai ver qualquer obra de ICF no Brasil, o que vai acontecer? Todas as paredes de ICF. Você vai ver uma obra nos Estados Unidos, não é isso que segue. Ok? Tá? Por quê? Bom, o conforto térmico, a alta resistência, a facilidade executiva vão continuar existindo, mesmo que eu faça só as paredes externas de ICF. Se o ar-condicionado está gelando a casa, na pior das hipóteses que vai acontecer é que vai gelar um pouco do quarto do lado. Isso não é um problema. Isso que é o padrão que eles fazem nos Estados Unidos, e na Europa, e no Canadá. E entra a questão, nas paredes internas não é feito ICF. O padrão é trabalhar com paredes de drywall, de gesso ou outro sistema leve e barato. E, tecnicamente, se você realmente precisa de uma parede rígida, porque tem muitos clientes, tem uma cultura no Brasil de que paredes têm que ser rígidas. Tá? Pode ser feitas paredes internas de alvenaria de 9 centímetros ou blocos de concreto celular ou blocos de gesso, também é uma possibilidade. Okay? Mas a questão é apenas as paredes externas de ICF. Isso reduz o custo, isso simplifica a obra e em troca disso, o que vai acontecer é que você vai ter uma parede que vai ter todas as vantagens dentro do ICF, mas com custo menor. Otimização número 2, controlar os vãos grandes. Tecnicamente agora que a gente tem a ideia, ok, só paredes externas vão ser de CF, a gente vai ter vãos consideráveis. Realmente, né, porque eu tirei as paredes internas que poderiam ser um apoio. Tá? E aqui entra a primeira questão, inclusive você pode ver nessa imagem aqui. Tá? Ainda utilize pilares internos, só que em posições estratégicas bem planejadas. Okay? Esses pilares podem ser de concreto armado, pode ser de aço, pode ser de madeira, pode ser de qualquer sistema que você quiser planejar, dependendo do tipo de parede, claro. Mas a questão é, você vai ter pilares pequenos, quadrados, geralmente tudo mais, só para suportar a compressão. Okay? Enquanto que toda a questão de vento e tudo mais fica na parede externa, que ainda vai ter toda a capacidade de suportar cargas de vento pesadas e tudo mais, que o ICF tem essa vantagem também. Assim como qualquer outro sistema de parede, se bem planejado. Faça paredes internas leves, ok? Por quê? Porque quanto mais leve a parede, menor vai ser a carga na laje. Quanto menor a carga na laje, mais fácil a laje vencer o vão maior. Próximo, faça uma laje capaz de vencer o vão. Muitas vezes eu tenho um vão de 6, 7 metros entre uma parede e outra, vai ficar meio caro fazer uma laje alta, mas muitas vezes vai compensar fazer uma laje de 20, 25 de altura, treliçada, por exemplo, e simplificar muito a obra, porque eu posso levantar as paredes externas, fazer a laje e depois levantar a parede na sombra, porque as paredes internas podem ser levantadas na sombra tranquilamente, ok? Próximo, faça um deck de madeira ou metálico, ao invés de fazer uma laje de concreto, apesar de ser possível, você vai ver que é uma questão também do primeiro mundo, que é comum eles fazerem apenas um deck de madeira, e novamente outra questão, é mais leve, é mais fácil vencer um vão maior, ok? Otimização número 3. Fazer uma fundação apropriada. E entra a questão, sapata a cada 3 metros é o ideal, quando eu tenho um pilar a cada 3 metros. É isso que eu tenho numa obra de CF? Não. Tá? O que eu tenho é a carga corrida. Então o ideal é uma fundação corrida. Isso evita momentos, minimiza recalques e elimina a deformação do baldrame, porque o baldrame não precisa vencer vão entre os pilares, não. É uma fundação corrida. Ok? Essa fundação ainda deve ter uma profundidade adequada até chegar num solo de resistência adequada, isso tem que ser dimensionado dentro do projeto estrutural,
E sim, ela tem que ser dimensionada, não é só fazer uma sapato corrida de qualquer jeito. Agora entra uma questão. Você vê muita gente falando, quando eu tenho pilar com cargas concentradas, a gente usa sapata ou estaca. Mas quando eu tenho uma carga linear, a gente usa uma fundação espalhada nos dois sentidos, que é o radier. E também é possível, desde que, aqui entre várias questões, seja um radier rígido, porque tem muita gente que acredita de uma maneira maluca que radier tem que ser liso, ok? Possua proteção contra infiltrações, que é uma desvantagem gigante, e muitas patologias ocorrem em obras de radier porque não tem proteção contra infiltrações, e em um solo de resistência similar a uma sapato corrida. Ok? Eu não posso, ao fazer radier, eu já vi muita gente falando, eu vou fazer radier, não preciso de SPT, não preciso analisar o solo, porque eu vou fazer radier. Não. Um radier se eu for pensar qual que é o pior tipo de fundação, que eu não sei se eu não souber o solo, é um radier. Por quê? Porque se eu tiver uma argila muito mole, eu tiver uma areia muito fofa, assim que a água penetrar embaixo dele, vai ter recalques pesadíssimos. Ok? Tá? Mas também é uma opção, se bem planejado. Otimização número 4. Aproveite a resistência. Boa parte do custo do sistema estrutural é executivo, blocos e mão de obra. Aqui entra a questão, lembra que eu estava falando antes sobre a parede ser muito espessa? Pois é, o que você está no Brasil é uma corrida tecnológica para fazer a parede mais fina possível. Okay? Foi escolhido o pior sistema de parede fina e tentar fazer ele com parede fina. E daí o que acontece, vai ver fabricantes que estão fazendo paredes com 4 centímetros de concreto dentro. Tá? E aqui entra a questão, qual que é o problema disso? O problema disso é que eu ainda vou ter uma parede bem espessa, okay? Uma parede vai ter dificuldades com as tubulações depois, se for feito a parte interna menor. Mas o outro problema é o quê? Que assim eu não aproveito a resistência do ICF. Se fosse feito só as paredes externas do ICF, não seria um problema. Era só alargar a obra para fora, sabe? Mais 10 centímetros para cada sentido e pronto. Ok? E aqui entra a questão. Se eu troco uma parede, por exemplo, de 8 centímetros de espessura para 12 centímetros de espessura, eu preciso mudar o bloco. Tecnicamente tem um bloco um pouquinho mais largo, mas é uma diferença bem pequena. Okay? Ele vai ter um pouquinho mais de conectores, mas é uma diferença tipo R$5 por metro quadrado do custo que vai ter. Tá? E eu vou ter que aumentar o gasto de concreto em 4 centímetros por metro quadrado. O aumento de custo disso vai ser em torno de R$25 por metro quadrado. Você vai falar, mas tem que aumentar a armadura. Geralmente vai estar trabalhando com armadura mínima, ok? No caso, vou até otimizar mais, mas uma parede, quanto maior o volume de concreto, menor a necessidade de aço, porque ela é mais robusta. Ok? Tá? Então, na prática, o aumento vai ser tipo uns R$25 por metro quadrado, que é uns 10% do valor. Mas o ganho de resistência é de 125% a 200%. Tá? Não é um ganho de 25%, é um ganho de 125%. Ou seja, uma parede que suportava 10 toneladas por metro, vai suportar tranquilamente 20, 22, 25, 30 toneladas por metro ao mudar uma espessura assim. Por quê? Porque reduz justamente o efeito régua, ok? Justamente a questão que eu aperto uma régua e ela flamba, mas isso não acontece quando aperto uma caneta. Por quê? Porque a régua é muito estreita, entendido? Essa é a questão. Então a gente poderia ter uma eficiência muito maior, projetando adequadamente e executando obras prediais nesse sistema estrutural. Não focar, vamos fazer casa de ICF. Não, esse sistema estrutural ele dá uma boa resistência. Okay? Então, se você tem um sistema de parede estrutural que consegue suportar uma obra de vários pavimentos, e o custo é praticamente o mesmo por metro quadrado do que executar uma obra de poucos pavimentos, mas eu economizo no terreno, né, porque fazer de uns 8 apartamentos, 8 andares de apartamentos contra 2 andares de apartamentos, para ter a mesma quantidade de pessoas morando, eu vou gastar 4 terrenos contra 1. Okay? Então a questão esse sistema é muito mais eficiente, a gente está falando de aproveitar a resistência e fazer uma parede de 4 ou mais andares. E o aumento de custo é mínimo, entendido? Alguns vídeos para você assistir depois. O meu vídeo sobre paredes estruturais em CF não tem dificuldade para crescer no Brasil. Tá? O meu vídeo sobre parede estrutural não tem resistência de ensaio. E o meu vídeo de como projetar
arquitetônico para parede econômica, onde também abordo justamente essa questão de CF, tá? E, por final, se você é engenheiro ou arquiteto e pretende trabalhar com execução, dimensionamento de obras de CF, dentro do meu curso de parede estrutural, eu abordo também paredes de CF, assim como parede de sanduíche, que é aquela parede, né, de argamassa, de uma placa de isopor revestida com argamassa estrutural, ok? E também alvenaria de blocos e alvenaria amarrada, ok? O link do meu site está aí embaixo, onde tem o meu curso de parede estrutural. E se você não é engenheiro, você não é arquiteto, mas você pretende executar uma obra de ICF, você pode me contratar que eu faço projeto estrutural em obras de ICF. Só que aqui entra a questão, o ideal é que você entre em contato comigo antes de ter o arquitetônico pronto, porque se você já tem o arquitetônico pronto, muitas vezes vai ter que fazer modificações para que garanta economia na obra, beleza? Mas por enquanto é isso então.